Bom, então, boa tarde a todos oficialmente. Para quem está aqui participando com a gente hoje pela primeira vez, nós somos do NEP Maria de Nazaré. É uma atividade que faz parte do Grupo Espírita Luz e Amor, aqui na cidade de Franca, no estado de São Paulo. E nosso NEP se chama Maria de Nazaré, em homenagem à Mãe de Jesus, né? Nós estudamos, a princípio, os versículos em que ela aparece, então essa é a nossa prioridade de estudo. E a gente tem aproveitado, e nós nos reunimos quinzenalmente. É importante mencionar isso também. Nós temos aproveitado esse período da quarentena, que rompeu alguns paradigmas, e feito algumas reuniões especiais, que a gente entende que essas reuniões vão ajudar a gente a dar mais qualidade até para o nosso estudo. Então, a primeira reunião foi com a Luísa Elias, nós fizemos mês passado, onde a gente fez uma revisão de todos os versículos que a gente já tinha estudado, e está aí no canal do YouTube do Luz e Amor, para quem quiser assistir, foi riquíssimo. E essa é a nossa segunda reunião especial, onde nós convidamos o Saulo César, com o objetivo de conhecer um pouco mais do Evangelho por Emmanuel, né, de entender quais são as melhores formas de usar ele no estudo do NEP, e também conhecer um pouco como que foi a saga de construir esse trabalho, que é um trabalho maravilhoso, que a gente admira muito, né? Queria pedir para todos deixarem seus microfones desligados, tá? A partir de agora, para a gente não atrapalhar o Saulo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, vai colocando no chat, tá? Que a gente vai organizar depois, na parte de perguntas e respostas, tá? E deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa aqui. Tá, e eu gostaria também... Ramon, está desligado seu microfone. Obrigado. E aí queria pedir para o pessoal escrever também o nome e a cidade de onde está, né? Porque eu já aprovei tanta gente aqui que eu já nem sei mais quem está aqui, tá? Então é isso. Saulo, passo a palavra para você, fica à vontade, e agradecemos mais uma vez pela sua boa vontade de estar aqui com a gente. Muito obrigado, Ramon. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, porque a gente não fala muito isso em palestra, não, gente, mas de todas as coisas assim, que me dão alegria mesmo no coração, a poder participar de uma reunião de um NEP, na doutrina espírita, de longe, a que mais me traz assim, felicidade mesmo. E quando eu vejo a maneira como o pessoal começou a reunião, a alegria, a amizade, os cumprimentos, eu me sinto muito feliz, porque é assim que a Boa Nova deve ser estudada, nesse clima de amizade, de fraternidade, de interação. A Boa Nova é a boa notícia, a notícia alegre, a notícia feliz, e deu para sentir daqui o clima do grupo, a gente se sente muito feliz de poder participar dessa reunião, e a gente vem aqui à conta de mais um companheiro, tá? Eu não vou aqui assumir a postura do palestrante, porque eu acho que o NEP ele não comporta isso, ele comporta a nossa troca de experiência. O que existe de mais rico no NEP, na minha opinião particular, é a gente poder ler o Evangelho nas nossas vidas, naquilo que nós trazemos. Então, os livros mais importantes que a gente traz para um estudo do NEP é aquele composto das nossas experiências, da nossa vivência, e aí não há privilegiados, não há um livro melhor do que o outro, porque todos nós estamos imersos nessa grande lei que é o Evangelho. Quando o Ramon nos fez o convite para falar um pouquinho sobre o Evangelho por Emmanuel, eu fiquei pensando assim, poxa, o que a gente pode abordar, né? Como é que a gente pode trazer para que realmente contribua para o grupo? E aí eu pensei em algumas etapas, eu vou, se me permitir, eu vou inclusive tentar compartilhar a tela aqui, porque aí vocês podem acompanhar um pouquinho o que significa
o Evangelho por Emmanuel, e eu queria que a gente fizesse numa... Deixa eu tentar. Eu queria que a gente fizesse num ambiente muito fraterno, de muita amizade. Então, assim, a partir do momento que eu concluir uma parte, a gente para, conversa um pouquinho. Se alguém tiver alguma dúvida, sempre as dúvidas são importantes. Eu costumo brincar que, às vezes, o mentor da gente fica falando assim: olha, faz aquela pergunta que você precisa, mas a gente não dá ouvidos, aí o mentor vai em outra pessoa, e a outra pessoa faz uma pergunta que, às vezes, é para a gente, não para o outro. Então, assim, façamos a pergunta nem que seja por caridade, porque às vezes não é para a gente, é para outra pessoa. Quando a gente fala do Evangelho por Emmanuel, esse projeto ele envolveu 3 fases muito distintas. A primeira fase iniciou em 2010. Eu não sei precisar exatamente quando, mas foi uma época, ali no começo de 2010, a gente, em casa, fazemos o culto do Evangelho do Lar, eu, minha esposa e meu cunhado. E a gente já tinha passado por todas as obras básicas da doutrina. Eu sou espírita de berço, então tive a oportunidade de estudar essas obras, de incluí-las no culto do Evangelho no Lar. E a gente estava querendo, até por as iniciativas do Haroldo, de ir mais a fundo no Evangelho, a gente se sensibilizou com isso, achou muito interessante, a gente quis estudar no culto do Evangelho do Lar o Novo Testamento mesmo. E essa nossa disposição, ela não vinha sem desafios, porque é um texto que a gente precisa ter um certo, não preparo intelectual, mas é bom que a gente tenha um auxílio para poder compreender o que significa isso, sobretudo à luz da doutrina espírita. Porque a gente não queria simplesmente fazer um estudo teológico, teórico, mas a gente queria utilizar aquela chave que Allan Kardec diz que é a doutrina espírita para compreender o que significa esse texto que não é, eu sempre gosto de ressaltar isso, o evangelho não é o texto, porque se fosse para o evangelho ser um texto, Jesus teria sentado e escrito. O evangelho, ninguém melhor do que ele para fazer isso. Ninguém mais abalizado, ninguém mais capacitado. Se fosse para o evangelho ser um texto, Jesus teria escrito pessoalmente. E Jesus nada escreveu. Os textos do Novo Testamento, eles são a representação daquilo que as pessoas que conviveram direto ou indiretamente com Jesus recolheram a partir do exemplo da vivência do Cristo de uma lei universal. Chegará o dia em que a gente vai conseguir ler o Evangelho quando a gente estiver caminhando pela rua, quando a gente estiver no nosso trabalho, quando a gente estiver olhando o pôr do sol. É por isso que Chico falava, esperava que as pessoas lessem, no comportamento dele, Chico, o Evangelho do Cristo. Então, o Evangelho, ele não é o texto é aquilo que nos ajuda a ter acesso a essa lei universal. E, para isso, é preciso uma disposição de mente, de coração, de sentimento. E a gente, conhecedor disso, a gente resolveu fazer uma coisa que era específica para o culto do Evangelho no Lar, e a gente criou uma lista dos comentários do Emmanuel. Essa lista dos comentários do Emmanuel, eu vou colocar até aqui uma versão dela, que a gente fez em 2012, e a gente publicou num blog. Essa aqui é a 6ª versão. Há um mês atrás, eu ainda estava fazendo uma pesquisa na internet, ainda achei resquícios disso aqui. Era uma lista que a gente fez, nós pegamos aquela coleção Fonte Viva, e a gente colocou no Excel, e a gente colocou ali, anotou qual que é o livro, capítulo, versículo. Na época a gente estava buscando, era Emmanuel, a gente pensou em talvez trazer outros autores também, como Humberto de Campos. Esse ainda é um projeto da equipe, da FEB, tá, de trazer a visão de Humberto de Campos. Existe um projeto também em relação às obras de André Luiz, mas são coisas aí para o futuro. E a gente começou a anotar aqui, da coleção Fonte Viva, aquilo que o Emmanuel havia comentado de capítulos e versículos, colocamos em ordem, e aí a gente começou a fazer o nosso culto, e sempre que a gente lia uma passagem, a gente dava uma olhadinha nessa lista para saber se o Emmanuel comentava algum versículo daquela passagem para nos ajudar no entendimento. Aí a gente foi descobrindo que não só a coleção Fonte Viva, mas várias outras obras do Chico,
traziam comentários do Emmanuel ao Novo Testamento. E aí a lista foi crescendo. Na medida em que essa lista foi crescendo, paralelamente, a gente começou um estudo no grupo GEOD, que é um grupo em Brasília, uma casa espírita em Brasília. A gente tem muita afinidade com eles. Nessa época a gente morava em Brasília. E a gente começou ali a estudar o Evangelho através de alguns seminários, e a gente começou a compartilhar essa lista. Das pessoas que estavam presentes nesses estudos, a Terezinha de Jesus se empolgou muito com essa lista, e ela começou a incentivar a divulgação dessa lista que a gente está mostrando aí. Era simplesmente uma lista. Nessa mesma época, ali por volta de 2012, a Federação Espírita do Distrito Federal começou um projeto que a gente estava encabeçando na época. Na época eu atuava como vice-presidente da federação, do campo interno da federação, e a federação estava passando por alguns momentos de ajuste, alguns conflitos. Eu sei que isso não acontece nas outras casas espíritas, sabe? Mas ali na FEDEF, nessa época, a gente estava passando por um momento meio turbulento. E a gente resolveu instituir um estudo do Novo Testamento dentro da FEDEF. Nesse estudo do Novo Testamento, foi decidido pelo grupo que a gente faria um overview de todas as obras, de todos os textos do Novo Testamento. Então, ao invés de aprofundar em uma determinada temática, em um determinado grupo de versículos, a opção do grupo foi ter uma visão do que era o Novo Testamento. Então, a cada reunião, a gente fazia uma introdução geral, né, no que o tempo possibilitava, do que era o Evangelho de Mateus. Depois passamos para Marcos, Lucas, João, Atos. Cada uma das cartas merecia um estudo específico. Romanos, Coríntios 1, Coríntios 2. E durante mais de um ano a gente estudou essas introduções a esses textos, trazendo ali uma reflexão importante, mas buscando ter uma visão geral. E assim foi a primeira fase do projeto O Evangelho por Emmanuel. Eu tenho, assim, olhando em retrospectiva, eu acho que essa foi a fase da preparação, do esforço, a fase em que a espiritualidade avalia se as nossas intenções, de fato, têm possibilidade de se converter em ações. A segunda fase, ela começou precisamente no dia 2 de março de 2013. E esse dia, ele é muito especial porque, coincidentemente, ou não, né? Não existem coincidências, essa data foi a data da fundação do NEP na FEB. Foi a primeira reunião do NEP que teve, com o lançamento do projeto ali com o Haroldo, com as outras pessoas que faziam parte daquela primeira comissão. Depois eu acabei integrando essa comissão do NEP na FEB, mas foi uma coisa muito curiosa, porque a Terezinha, que fazia parte do GEOD, ela tinha contato com o Geraldo Campetti, que era e ainda é vice-presidente da FEB, e a Terezinha apresentou para o Geraldo aquela proposta da lista. Falou, Geraldo, tem uma pesquisa sendo feita aí, nem era pesquisa, né? Era alguma coisa que a gente utilizava no culto e que a gente compartilhava com o intuito de oferecer alguma coisa àquelas pessoas que a gente tinha contato e que se interessavam pelo estudo do Novo Testamento. O Distrito Federal tem uma característica muito particular, porque tem 150 casas espíritas no Distrito Federal, num raio geográfico muito curto. Então, a gente acaba tendo muito contato com as casas espíritas ali, porque é muito fácil você ir de uma casa a outra. Acontecer situações, às vezes, da gente fazer 5, 6 palestras durante a semana. Isso não era pesado, porque você saía do trabalho, passava na casa espírita, fazia a palestra, 9 horas estava em casa. E ali, essa familiaridade, né, com as casas espíritas fez com que houvesse essa proximidade. A Terezinha, conhecendo, e já tinha falado para outras casas espíritas, interpretou aquilo como se fosse uma pesquisa e apresentou para o Geraldo. E o Geraldo, nesse dia do lançamento do NEP, me chamou para conversar no domingo seguinte, às 9 horas da manhã. E aí, às 9 horas da manhã do domingo, lá fui eu para a FEB, com uma lista com 29 páginas dos versículos. O Geraldo olhou para aquela lista, né, e depois de entender o que ela representava, ele falou assim, Saulo, nós não vamos publicar a lista, não. Nós vamos publicar os comentários. Você tem uma equipe para trabalhar com você? E aí eu me lembrei que na seara do Cristo não existe trabalho isolado. Né? E aí comecei a pensar, falei, bom, minha esposa, a Larissa, está comigo, se comprometeu nessa encarnação, é o meu anjo da guarda encarnado. Eu costumo brincar que quando a gente é
assim, meio difícil, né, um pouco atrasado, Deus deixa um anjo da guarda do lado de lá e manda outro junto, que é para garantir que não vai perder o rumo. E a Larissa sempre foi minha companheira nos trabalhos espíritas. A gente, na época de namoro, a gente montou mocidade juntos. Ela sempre esteve do meu lado. Eu falei, bom, a minha esposa está comigo. O Daniel Meirelles é o irmão da Larissa, meu cunhado na época. Eu falei, e fazia parte do culto, então estava acostumado com aquela dinâmica de estudar os evangelhos. E eu falei, ó, o Daniel pode se juntar também aqui. Para a gente ver que cunhado nem sempre é um problema, sabe? Cunhado, às vezes, pode ser também uma solução. Nós chamamos depois a Cíntia Larissa Minômia, que é uma companheira que trabalhava na época na Federação do Distrito Federal, e a gente tinha uma proximidade muito grande em função dos trabalhos na vice-presidência. O Geraldo Campetti se integrou à equipe, e depois nós trouxemos o Erealdo Rosselló, que fez o índice da Revista Espírita. O Erealdo é uma pessoa muito criteriosa, ele tem uma contribuição fantástica no projeto Evangelho por Emmanuel, que é do índice remissivo que foi feito no final. A partir dessa montagem da equipe, a gente começou a definir uma metodologia de trabalho. A nossa metodologia envolveria uma pesquisa envolvendo toda a obra de Chico, e nós fizemos um recorte metodológico também naquilo que a gente pesquisaria na Revista Reformador. Nós optamos por pegar a Revista Reformador de 1927 até 2002. Essas datas, elas não são datas aleatórias. Nós temos aí o início do trabalho de Chico em relação aos livros até a desencarnação dele em 2002. Quando a gente fala de toda a obra do Chico, é toda a obra do Chico mesmo. Depois eu vou mostrar aqui, a hora que eu tirar os slides, eu vou mostrar a biblioteca Chico Xavier que eu tenho aqui em casa, que contempla toda a obra do Chico, tudo que foi publicado pelo Chico durante a luminosa existência desse benfeitor. Nós descobrimos também que existiam comentários de Emmanuel aos versículos do Novo Testamento numa revista que foi publicada ali na década de 70, por um curto período de tempo, uma revista chamada Brasil Espírita. Ela começou algumas edições e depois ela se encerrou, ela não continuou. E aí nós fomos atrás disso. A primeira parte foi reunir todo esse material e de forma que a gente pudesse ali ter um objeto de pesquisa. A gente tem que registrar sempre que a gente fala do projeto Evangelho por Emmanuel, um agradecimento especial à FEB e à equipe de bibliotecários de Brasília e do Rio de Janeiro. Porque essas pessoas disponibilizaram para a gente todas as edições de Reformador para que eu levasse para minha casa. Tiraram da Biblioteca de Obras Raras e cederam essas edições. Hoje esse material está todo digitalizado, na época não estava, mas eu levei para casa esse pacote de revistas Reformador de 1927 até 2002. Para a gente ter uma ideia, a revista Reformador ela é a revista que está há mais tempo em publicação no Brasil, envolvendo todos os tipos de publicações em termos de revista. Não há nenhuma, nem de moda, nem de notícia, nem de esporte, nada disso que supere Reformador. É a revista mais antiga ainda em edição no Brasil. Foi aí que eu descobri que eu era apegado, viu, gente? Porque eu confesso que eu quase não devolvi essas revistas para a FEB, porque ali nós temos a história do movimento espírita. E era muito interessante ler os primeiros comentários, as primeiras observações acerca de Chico. Eram, assim, observações modestas, notas em campo de página, que falavam de um rapazinho ali em Pedro Leopoldo, que tinha algumas coisas bonitas, psicografava algumas poesias, e que merecia ser conhecido. Não se tinha ideia da envergadura espiritual daquele colaborador. Nós, em termos de metodologia, quando a gente começou a analisar os comentários do Emmanuel, a gente queria fazer um trabalho muito criterioso, porque a gente percebeu que o Emmanuel, estudando isso no culto evangelho lá, a gente percebia que o Emmanuel ele ia muito a fundo em aspectos históricos, em aspectos linguísticos. O comentário do Emmanuel não era um comentário simples, não era simplesmente alguma coisa de improviso. A gente percebia que ali tinha uma profundidade, uma seriedade muito grande. E a gente optou, inclusive, por fazer uma pesquisa tão criteriosa, que, para a gente ter uma ideia, o projeto Evangelho do Emmanuel ele foi feito 2 vezes. A gente dividiu a equipe na parte de pesquisa, e cada parte da equipe fez a pesquisa, depois a gente juntava isso, confrontava o resultado da pesquisa de cada equipe,
para a gente garantir que a gente não tinha esquecido nada e que a gente não tinha cometido algum erro, às vezes de transcrição, de comentário, alguma coisa assim. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente o que é o resultado desse trabalho criterioso envolvendo a mesma equipe, mas trabalhando paralelamente, a gente fez a pesquisa 2 vezes para garantir que a gente não estava deixando nada de fora. E aí, nesse processo, a gente percebeu o seguinte: muitos versículos que constavam da coleção Fonte Viva, de outras obras, que o Emmanuel também tem comentado sobre o Novo Testamento, muitos versículos que estavam ali eram versículos que derivavam daquela Bíblia João Ferreira de Almeida, aquela edição dos Gideões. Quem já teve hospedado em hotel, há algum tempo atrás, era muito comum encontrar aquela Bíbliazinha, aquele Novo Testamento cinza, que ficava ali na gaveta, ou em cima da cama. E o Emmanuel utilizou isso porque era o que tinha disponível na época. Mas a gente começou a perceber, nessa época a gente já tinha um estudo bíblico mais aprofundado, que o Emmanuel não se atinha àquele texto. Ele comentava um texto que era um texto muito parecido com as modernas traduções. Ele ia a fundo no sentido das palavras, de forma que alguns textos, eles passavam assim a impressão de estarem desconectados do versículo, mas quando a gente ia estudar as traduções mais atuais, a gente percebia que, de fato, ele estava correto na sua interpretação. Há um caso particular, somente para ilustrar, em uma das cartas de Paulo, Paulo escreve assim: com a paciência ganhareis a vossa alma. E Emmanuel vai comentar esse versículo, e ele intitula o seu comentário como Paciência em Estudo. E o título do comentário do Emmanuel é algo muito importante. Nós não podemos deixar de analisar esse título, porque ele marca a diretriz, a abordagem, a perspectiva que Emmanuel vai utilizar para abordar aquele versículo. E um versículo pode ser abordado de diversas perspectivas. O título é onde ele demarca a escolha que ele faz naquele comentário. Então, quando ele intitula Paciência em Estudo, a gente já sabe que ele vai tratar desse tema com mais profundidade. E o Emmanuel comenta nesse comentário que ele fez, ele registra que é o seguinte: paciência é você analisar as circunstâncias, as características dos problemas da vida e buscar uma solução sem alarde, mas mantendo a perseverança, analisando aspectos que funcionam, que não funcionam, desenvolvendo uma perspectiva mais profunda do problema, sem desistir. E ele cita que o exemplo de paciência maior é o Cristo. Bom, que me perdoe, benfeitor, mas esse não é o conceito de paciência que a gente tem nos nossos dicionários. Se a gente for olhar qualquer dicionário de língua portuguesa, paciência significa você sentar, esperar, aguardar que aquele problema se resolva. Mas não essa ação direta. Quando a gente volta no grego, a palavra que está por trás do texto em português, que foi traduzida como paciência, é a palavra upomone. E a palavra upomone, ela não tem o sentido de paciência. O sentido dessa palavra no original, no grego, é o de perseverança. E quando a gente substitui paciência por perseverança, a gente percebe que o Emmanuel está comentando o sentido original do texto e registra a mensagem de Paulo e não a tradução. Por isso a gente optou por atualizar os versículos. Foi uma decisão que a gente tomou junto com a Federação Espírita Brasileira e a gente optou por uma obra que, até o presente momento, é o que eu considero uma das melhores traduções dos Evangelhos e de Atos dos Apóstolos, que é a tradução do Haroldo Dutra Dias. Eu considero a tradução do Haroldo muito boa por duas razões. A primeira delas é que o Haroldo busca o sentido na cultura de origem, ou seja, é uma tradução que está orientada para o texto e não para o leitor. Existem outros tipos de tradução que se orientam para o leitor e não para o texto, como as traduções em linguagem atual, as traduções que tentam explicar para o leitor o texto bíblico, uma leitura mais fácil, uma leitura que ela é mais acessível. Nada de errado com isso, né? É uma abordagem, acho que tem seu valor também, mas às vezes ao fazer essa abordagem, um pouco do sentido original do texto necessariamente fica perdido, porque o problema da tradução, gente, é um problema insolúvel. Mais tarde, a gente, quando chegou nas cartas de Paulo,
a gente teve que fazer uma escolha, porque à época o Haroldo não tinha concluído as traduções das cartas. Depois eu me integrei junto com o Haroldo e a gente começou a traduzir essas cartas. A gente já fez a tradução de Romanos, Coríntios 1 e 2, Gálatas, Efésios, as grandes cartas de Paulo já estão traduzidas. Não é um trabalho simples. Aí é que a gente pôde perceber o quanto esse trabalho de tradução é um trabalho ingrato com o tradutor. Já teve caso da gente ficar 3 horas, 4 horas discutindo um único versículo das cartas de Paulo, para poder fazer a escolha de uma palavra que melhor representasse a ideia de Paulo dentro daquele contexto. Mas por isso a gente optou por todas essas questões, a gente atualizou. Nos Evangelhos e Atos, a gente utilizou a tradução do Haroldo, e a partir daí, a gente utilizou a Bíblia de Jerusalém. Sempre que essa Bíblia ela apresenta alguma dificuldade, alguma questão, aí a gente optou por colocar uma nota no rodapé, esclarecendo aquela questão da tradução, que a gente respeita o que está na Bíblia de Jerusalém, mas algumas vezes foi necessário a gente fazer um ajuste para que o sentido da palavra fosse resgatado, e aí o comentário do Emmanuel também fosse melhor compreendido, e a gente não achasse que o Emmanuel está comentando uma coisa que não está no texto, quando o problema era mais da tradução e não do comentário. Existe um desafio também, que é curioso, porque esse desafio aqui só foi possível ser vencido graças à tecnologia, porque o Emmanuel não facilitou a nossa vida. Embora na coleção Fonte Viva, em Palavras de Vida Eterna, em alguns livros a gente tenha ali a indicação de qual é o versículo, existem muitos comentários do Emmanuel que não mencionam qual é o versículo, mas na hora que você lê o comentário, a gente percebe claramente que ele está se referindo a um versículo do Novo Testamento. Mas ele não, o livro não traz ali no começo da página qual é esse versículo. E aí a gente teve que fazer algumas escolhas em relação a isso, e a gente, na metodologia, a gente declina também quais foram essas escolhas, a gente deixa isso muito claro. É por essa razão que o primeiro volume da coleção ele é um volume mais robusto, porque a gente optou por, sempre que, por exemplo, era um comentário à candeia, né? Que não deve ser colocada abaixo do velador. Né? Não se põe uma lâmpada, uma candeia embaixo do velador, mas sobre a mesa. Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas trazem esse mesmo versículo. E nós pegamos alguns comentários do Emmanuel que se referiam a esse texto, mas não indicavam qual é o evangelho que ele estava tirando aquele versículo, embora os 3 evangelistas trouxessem um texto praticamente igual. Nessas situações, a gente optou por trazer o comentário para o primeiro volume e mencionar nos anexos da obra quais eram os versículos de Marcos e de Lucas que poderiam também ser objeto desse comentário, dessa interpretação do Emmanuel. Outro aspecto também que a gente identificou é que muitos comentários do Emmanuel foram publicados primeiramente em Reformador e só depois compilados em obra. Palavras de Vida Eterna, por exemplo, é uma compilação de comentários que foram publicados ali no final da década de 60, início da década de 70, e que depois foram publicados primeiro em Reformador e depois foram reunidos em livro. Por que isso é importante? Porque quando a gente volta no texto que foi publicado em Reformador, às vezes a gente consegue identificar algumas diferenças, alguns probleminhas e alguns problemões. Quando a gente lê lá no Evangelho por Emmanuel uma nota de rodapé que diz assim, publicado na obra tal com pequenas alterações, é porque quem fez a cópia do comentário optou por tirar um artigo, esqueceu uma letra, botou uma vírgula em um lugar diferente, uma divisão, mas nada que comprometa gravemente o sentido do texto. Mas quando a gente coloca ali, publicado na obra tal, com alterações, é porque aí houve algum problema realmente. E a gente se deparou com alguns casos assim. Teve um que me lembrou, que sempre me vem à mente quando eu penso nesses desafios, que foi um comentário do Emmanuel, que estava vindo um comentário muito bem, no meio dele tinha 2 linhas que não faziam sentido nenhum. Parece que o Emmanuel, de uma hora para outra, tinha mudado de Marte para Júpiter, e depois ele voltava no comentário e a gente ficava assim, intrigado com aquilo. E o primeiro impulso nosso é achar que o problema era nosso, né? Nós tínhamos uma reunião semanal, toda quinta-feira,
a gente se reunia na Federação Espírita Brasileira, toda a equipe, para poder discutir essas questões metodológicas, os problemas de pesquisa. A gente se reunia ali e trabalhava durante uma hora e pouco, ali na federação. Depois a gente ia para as nossas atividades profissionais. A gente fez questão de, durante toda essa fase da pesquisa mais pesada de compilação dos comentários, a gente se reunia semanalmente. E a gente levou esse problema para as nossas reuniões, a equipe analisou e a gente decidiu voltar na primeira edição do livro. Por sorte, a gente tinha à nossa disposição a Biblioteca de Obras Raras da FEB, que tem todas as primeiras edições dos livros do Chico. A gente voltou na primeira edição do livro e lá estavam as duas linhas que pareciam estranhas. Bom, a gente deixou esse problema e seguimos com a pesquisa, deixamos lá como um ponto de atenção. Quando a gente estava fazendo a varredura em Reformador, a gente deu muito trabalho isso, mas a gente conseguiu identificar o comentário de Reformador e em qual livro que ele havia sido publicado. E a gente achou em Reformador o original desse comentário, que no livro, desde a primeira edição, tinha esse problema das duas linhas que eram incompreensíveis. E quando a gente olhou para a página de Reformador, foi uma surpresa, porque a gente conseguiu matar o enigma. O Emmanuel, durante alguns anos, ele mandava para Reformador 2 comentários por edição. Nessa edição, especificamente, os comentários foram publicados na mesma página, um em cima do outro. E o copista, que estava preparando o texto para o livro em questão, ele estava lendo o primeiro comentário e havia uma linha no primeiro comentário que começava com uma palavra. E no segundo comentário, mais embaixo, tinha uma linha que começava com a mesma palavra. Então, o que aconteceu? A pessoa foi copiando. Quando ela viu aquela palavra, e isso é muito comum, tá, gente? A gente que estuda pergaminhos, assim, isso não é má fé, nada disso. É uma dificuldade natural que existe em você transcrever, você copiar. Isso é uma dificuldade que é natural. A pessoa estava lendo o primeiro comentário, ficou com a impressão ocular daquela primeira palavra, datilografou, porque naquela época era datilografar, e a hora que ela voltou para o texto, ela copiou 2 linhas do comentário de baixo, e depois ela voltou e copiou, terminou de copiar o primeiro comentário. E a gente conseguiu entender esse enigma, e a gente conseguiu corrigir no comentário que está na coleção Evangelho por Emmanuel, esses pequenos deslizes, tá, de cópias, ou às vezes algumas alterações, não são muitas, tá? Não quero que ninguém fique preocupado com relação a isso. A gente está falando aí em torno de 40, 50 comentários que sofreram algum tipo de problema mais sério nesse processo de cópia, ou às vezes até porque houve a intenção realmente de alterar para que fosse publicado sem que uma editora exigisse direitos autorais. A gente tem, infelizmente, a gente ainda tem essas questões, mas não é uma questão muito preocupante, mas a gente conseguiu resgatar os textos originais e corrigir isso. A gente começou a descobrir também algumas coisas interessantes. Eu sou administrador de formação, minha área de atuação é finanças, e a gente sempre tem uma tendência a fazer catalogações, né, quantificações, e a gente começou a perceber algo muito curioso. Emmanuel comenta, às vezes, um versículo mais de uma vez. Nós temos, por exemplo, Mateus 7,7, ele comenta 11 vezes. Mateus 9,35, ele tem 2 comentários. Mateus 9,16 tem 6 comentários. E aí surgiu uma curiosidade, né? Qual é o versículo que o Emmanuel mais comenta? E aqui há uma reflexão importante para a gente fazer antes, que é o que representa a mensagem do Cristo. O que é que o Cristo trouxe de inovação? Muitas pessoas acreditam que aquele resumo que é apresentado como resumo da lei, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, e ao próximo como a si mesmo, é uma contribuição de Jesus, e isso não é verdade. Os 2 versículos, as 2 falas, estão presentes no Antigo Testamento, em Deuteronômio 6,5, Levítico 19,18. E naquele diálogo que antecede a parábola do bom samaritano, quando Jesus pergunta ao doutor da lei o que está escrito e como você lê, quem resume a lei dessa forma é o doutor da lei. Ou seja, isso era um conhecimento corrente entre os fariseus, entre os doutores da lei,
entre aquelas pessoas que se davam ao estudo. Então, Jesus, quando ele fala, né, dos 2 mandamentos, né, amarás a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, ele está repetindo o que era um conhecimento corrente daqueles que se dedicavam a um estudo mais aprofundado do Antigo Testamento. Mas existe uma inovação de Jesus, que é a extensão desse amor. Porque a discussão que existia na época de Jesus era quem era o meu próximo, e a parábola do bom samaritano, ela é uma parábola criada para responder a essa pergunta de quem é o meu próximo, porque alguns achavam que o próximo era só aquele que compartilhava da forma de pensar, como às vezes a gente ainda pensa nisso, né? A gente trata aquelas pessoas que compartilham da nossa forma de pensar, que votam no mesmo partido, que torcem para o mesmo time de futebol, a gente tende a ser mais afetuoso, né, a ter postura diferente com essas pessoas. E é natural isso, tá? Amar ao próximo é diferente de um outro estágio, que é o que Jesus traz como inovação. E quando a gente foi buscar qual é o versículo mais comentado, o versículo mais comentado é Mateus 5,44, que possui 22 comentários. Esse versículo é o versículo amai os vossos inimigos. É como se Emmanuel estivesse batendo numa tecla de um piano, dizendo, aqui nós temos uma contribuição genuína de Jesus, que não deixa dúvida sobre a extensão do que significa essa proposta do amor. É o amor que deve abarcar os nossos inimigos. Não é fácil, não é simples. Tanto é que Allan Kardec divide esses 2 estágios no Evangelho segundo o Espiritismo. Há um capítulo que trata do amor ao próximo, capítulo 11, e depois o capítulo 12, que trata do amor aos inimigos. Salvo engano, acho que são esses 2 capítulos. Então, são 2 estágios diferentes. E o Emmanuel, ao enfatizar e a produzir 22 comentários sobre esse versículo, ele quer nos ajudar a entender isso em profundidade. Eu tenho um amigo em Brasília, que é presidente de uma casa espírita, uma vez ele foi fazer uma palestra sobre esse tema, na época que a gente estava fazendo a pesquisa ainda. Ele falou assim, Saulo, vou fazer uma palestra sobre o amor aos inimigos, né? Assim, tá ficando meio batido, já falei muito sobre esse tema. Tem alguma coisa nova aí? Eu falei, tem, vou te mandar os comentários do Emmanuel. Na época o livro não estava publicado, mas eu fiz uma compilação e mandei para ele. No dia seguinte à palestra, ele me ligou e falou assim, Saulo, eu não usei nem metade do que você me enviou. Porque ali tem uma riqueza tão grande de perspectivas e interpretações que não deu para usar nem metade. Então, realmente, Emmanuel faz um esforço muito grande para nos explicar aquilo que constitui uma contribuição nova de Jesus, quando ele propõe o amor aos inimigos. A segunda fase também teve uma coisa bastante curiosa. O Ramon estava me pedindo para a gente contar, eu já comentei isso a Lourdes em alguns outros locais, mas vale a pena aqui lembrar, porque isso marcou muito a gente, e a apresentação da Joana de Ângeles, que consta dessa obra. A história dessa apresentação é uma história curiosa. Quando nós estávamos chegando no final da parte de pesquisa, e que o primeiro volume já estava pronto para ser publicado, o Geraldo falou assim, Saulo, o que você acha de a gente pedir alguém para fazer a apresentação da obra, do projeto? Eu falei, seria ótimo, né? A gente ter que lesse, que pudesse ofertar aí a sua opinião, a sua avaliação do projeto. Ele falou assim, o que você acha do Divaldo? Eu falei, acho lindo, mas não tenho a menor condição. Eu, para o Divaldo, eu sou um ilustre desconhecido. Não tenho nenhum acesso a ele, não sei nem como chegar. O Geraldo falou assim, não, vou fazer o seguinte, eu conheço o Divaldo, tenho relacionamento com ele, eu vou mandar um e-mail para o Divaldo, dizendo que até sexta-feira da próxima semana, isso será nas nossas reuniões de quinta-feira, você vai encaminhar para ele uma apresentação do que é o projeto. Combinado? Falei, combinado, beleza. Então, eu fiquei aí com pouco mais de uma semana para preparar a apresentação do Evangelho por Emmanuel para encaminhar para o Divaldo, fazendo com todo cuidado, né, para explicar o que era o projeto, para que o Divaldo se sentisse confortável de fazer ou não uma apresentação, mas era um texto que eu estava preparando assim com muito cuidado. Na quinta-feira seguinte, a gente se reúne novamente na FEB, e aí o Geraldo mostra um e-mail que o Divaldo havia enviado na quarta-feira anterior. Nesse e-mail, o Divaldo dizia o seguinte, olha, Geraldo, eu recebi aqui o pedido de apresentação da obra, só que eu não vou poder atender, porque essa semana
é a semana de aniversário da Mansão do Caminho, e a gente está com muitas atividades aqui, e eu percebi aqui que o prazo é muito curto. Vocês precisam até sexta-feira, e eu estou envolvido com muitas atividades, não vou ter clima psíquico para poder fazer essa apresentação. Ou seja, por alguma razão, o Divaldo confundiu a minha data de envio do que era o projeto, o que eu não havia feito até aquela quinta-feira. Eu estava aproveitando todo o tempo possível para preparar um texto que desse, né, para o Divaldo uma visibilidade do que era o projeto, mas o Divaldo confundiu, achando que ele deveria enviar a apresentação até sexta-feira. E a gente combinou que a gente ia tentar esclarecer isso com o Divaldo, que ele tivesse o tempo que ele quisesse, né? O trabalho ainda ia ser publicado em 2014, a gente tinha tempo para isso, porque a primeira edição do primeiro volume foi publicada no Congresso Espírita. A gente estava programando isso, tinha tempo. A gente combinou isso, a gente terminou a reunião, eu fui para o trabalho, quando eu cheguei no trabalho, 9 horas, tinha uma mensagem do Geraldo dizendo assim: Saulo, olha o que Divaldo escreveu. Divaldo havia mandado na quarta-feira, durante o dia, em algum momento, o e-mail dizendo que não poderia. À noite, a Joana aparece para ele e fala assim: meu filho, senta, porque nós vamos fazer a apresentação do projeto do pessoal lá de Brasília. Ou seja, a Joana redigiu a apresentação sem que eu tivesse sequer enviado para o Divaldo o que era o projeto. Ele tinha um nome de que era o projeto Evangelho por Emmanuel, mas a gente não tinha nenhuma explicação dada para o Divaldo do que era esse projeto. E é nessa apresentação que fecha um pouco daquelas questões de metodologia que a gente adotou lá no começo e que deu mais segurança para a gente. Porque a Joana diz assim: dispondo dos originais que se encontram na espiritualidade superior, Emmanuel legou à posteridade este inigualável contributo de luz e de sabedoria. O meu sonho quando desencarnar não é ir para nosso lar, gente. O meu sonho quando desencarnar é poder visitar essa biblioteca que tem esses originais lá e poder pelo menos passar um tempinho manuseando esses textos que o Emmanuel utilizou para redigir os comentários. Depois, acho que eu nunca comentei isso, acho que é a primeira vez que eu vou comentar isso em UNEP, nós tivemos notícias de vários médiuns e de diferentes locais dizendo para a gente que a obra, da forma como ela foi trazida, né, organizada por versículos, ela já era uma obra que existia na espiritualidade e a gente, com o esforço da nossa equipe, a gente estava só materializando aqui no nosso plano de encarnados um trabalho que no plano espiritual já havia sido organizado dessa forma. A coleção do Evangelho por Emmanuel, ela tem, então, esses 7 volumes. Eu queria passar um pouquinho sobre a terceira fase do Evangelho por Emmanuel, que é uma fase que começou em janeiro de 2016. Eu morei em Brasília até 2015, aí por questões de trabalho, eu tive que vir para São Paulo. E a pesquisa do Evangelho por Emmanuel já estava praticamente toda concluída. Toda a parte de levantamento dos versículos, tudo estava pronto, a gente já tinha revisado os textos, o projeto estava só em fase aí de seguir um cronograma de publicação, mas a gente estava com um problema. A gente tinha idealizado a coleção para ter 7 volumes. Só que para que isso acontecesse, nós teríamos um volume dedicado a Marcos, outro a Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Cartas de Paulo, Cartas Universais do Apocalipse. Esse era o plano desde o início. O volume que seria dedicado a Atos dos Apóstolos estava dando uma dor de cabeça enorme, porque existiam poucos versículos de Atos que o Emmanuel comenta. Esses versículos dariam um volume mais fino do que aquele que é o Evangelho de Marcos, que é o volume menor que a gente tem na coleção. Ou seja, estava um pouco desconfortável, né? Deixar um volume com 90 e poucos comentários. Quando ocorreu essa mudança, parece que Deus nos coloca assim, em condições de realizar o trabalho que a gente às vezes não entende. Assim que a gente mudou para São Paulo, eu e a minha esposa, a gente estava discutindo sobre esse tema e caiu a ficha. As pessoas mais velhas vão entender o que significa essa expressão, né? Os mais jovens
não vão entender. Caía a ficha quando a gente estava no orelhão, colocava a ficha, riscava os números, aí estabelecia a conexão. Caiu a ficha de que o grande comentário de Emmanuel aos Atos dos Apóstolos é o livro Paulo e Estevão. É esse o grande comentário. Paulo e Estevão é a grande obra que mostra os bastidores. Quando a gente fala do comentário de Emmanuel a Atos, nós temos aí Paulo e Estevão como a obra por excelência. E aí nós começamos aí, eu e minha esposa, junto com a equipe que estava em Brasília, a gente reuniu o pessoal para fazer essa pesquisa novamente, começar a buscar em Paulo e Estevão os paralelos que estavam em Atos dos Apóstolos. E aí nós tivemos descobertas extraordinárias em relação a como Emmanuel relata os detalhes, como ele corrige algumas traduções, como ele esclarece aspectos muito importantes da cronologia, que às vezes ficam obscuros quando a gente tem somente Atos dos Apóstolos. Assim, é uma terceira fase que foi muito rica, e o quinto volume da coleção, ele traz, então, duas partes. Ele traz uma parte que é dedicada ao comentário aos versículos, e uma segunda parte que traz, em paralelo, o texto de Atos e o texto de Paulo e Estevão. Nós não vamos aprofundar aqui, porque não é objeto nosso, mas esse material é muito rico para a gente entender o nascimento do cristianismo. Às vezes, quando a gente tem ali em Atos dos Apóstolos, Lucas narrando que Paulo fez uma viagem de Jerusalém até a Galileia, ou que foi para Tarso, quando ele está passando pelas cidades, Emmanuel narra quanto tempo levou, com quem que ele encontrou, o que ele conversou, quais foram os fatos importantes, e a gente começa a entender várias coisas acerca do cristianismo nascente, que estão registradas em Atos, mas pela característica do texto, não temos ali todos esses detalhes que Emmanuel nos traz. Chega um ponto, em Paulo e Estevão, que a sequência cronológica ela é exatamente a mesma. A gente pega ali Paulo e Estevão e compara com Atos, onde Atos vai se desenrolando, o texto de Paulo e Estevão vai se desenrolando na mesma sequência, mas conferindo um volume de informação e de detalhes muito maior do que aquele que a gente tem no texto bíblico. A coleção, então, ela foi composta desses 7 volumes, e aqueles estudos que a gente iniciou lá no estudo da FEDEF, e depois se converteu em UNEP, hoje existe o UNEP, quando a gente fundou, quando começou o projeto UNEP, a gente converteu esse grupo de estudo do Novo Testamento, que já existia na Federação do Distrito Federal, em UNEP, e ele está até hoje sendo tocado. O Maurício, que continua a coordenação desse NEP depois que eu vim para São Paulo. Aqui em São Paulo, depois a gente fundou um NEP aqui, que a gente está momentaneamente na coordenação, até dar um impulso, e depois isso segue, a gente segue outros projetos. Mas aquele estudo lá atrás, ele se tornou as introduções iniciais que a gente tem em cada uma das obras. Então, há uma introdução sobre o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, sobre todas as cartas de Paulo. Esse material a gente considera de suma importância porque, quer queiramos, quer não, o espírita tem uma certa fama de não ler muitos textos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, direto nos textos originais, contrariando uma recomendação de Allan Kardec, que está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que recomenda que a gente volte a esses textos. Porque você não consegue entender a amplitude da proposta do Cristo sem uma familiaridade com o texto do Novo Testamento. E é impossível compreender o Novo Testamento sem alguma familiaridade com o Antigo Testamento. Se a gente não tiver alguma familiaridade, uma boa parte do Novo Testamento aí passa como sendo textos que ou são mal interpretados ou não vão apresentar a riqueza das lições para quem não conhece o Antigo Testamento. Tem um detalhe, só para a gente trazer aqui uma curiosidade, quando a gente organizou a capa dos 7 volumes, a gente tinha um projeto editorial, eu não sei se vai ser possível ver aí, mas se a gente organizar os livros nessa sequência, a gente tem formando as capas de cada um dos livros, são peças de um quebra-cabeça. E quando eles estão juntos,
eles formam uma árvore, que é a árvore do Evangelho. Foi uma forma simbólica que a gente colocou assim, falou, olha, nós vamos utilizar a árvore do Evangelho na capa do projeto, mas ao invés de colocar uma árvore repetida em todos os volumes, a gente resolveu fazer assim um quebra-cabeça, que ele é montado quando a gente tem todas essas capas reunidas nessa sequência que está apresentada. Até aqui, eu queria dar uma paradinha, que aí a gente pode conversar um pouquinho. Ô, Saulo, até dividir um caso engraçado agora, né? O Mário aí, ele é meu tio, né? Tá aqui com a gente assistindo. Ele escreveu assim no Zap para mim: qual que é a profissão do Saulo, né? Agora ele escreveu. Aí na mesma hora que ele perguntou, você falou. Foi muito engraçado, né? A Mas nossa enfim. profissão é administrador, né? A gente já dei aula em faculdade, no curso de administração e finanças, mas a minha profissão é administrador. Prova de que administrador dá para muita coisa, viu, gente? Eu sou administrador também, então eu entendo. Tá bom. Então, ô Saulo, antes da gente passar para as perguntas que a gente tinha preparado, né? Uhum. Nós temos usado a obra, o Evangelho por Emmanuel, daquela forma, vamos dizer assim, mais óbvia, né? Então a gente pega, vê, ou a gente vê o versículo e vê se tem algum comentário especificamente daquele versículo, ou a gente vê as palavras-chave e tenta achar os comentários dessas palavras-chave ao longo da obra, né? E é isso mesmo? É assim que vocês fazem? Tem alguma outra tática que você pode nos sugerir? Olha, Ramon, pela primeira vez eu trouxe isso aqui para um estudo, viu? É uma coisa que a gente faz há algum tempo, que era um projeto nosso de tentar decodificar a forma como o Emmanuel aborda um versículo do Novo Testamento. A gente fez isso com o Evangelho segundo o Espiritismo, um trabalho que a gente conduziu junto com o Haroldo, o André Siqueira na FEB, e a gente conseguiu fazer uma engenharia reversa ao Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente também começou há alguns anos a fazer isso com os comentários do Emmanuel. A gente optou por não colocar isso na obra por uma razão metodológica. O Evangelho por Emmanuel, ele é um material de pesquisa, ou de estudo, ou de reflexão, que deve ser colocado à disposição das pessoas e cada um ter ali a sua abordagem, a sua proposta, e dentro dessa abordagem, dessa proposta, cada um tem a sua visão e a gente deve respeitar. Então, a gente optou por não fazer isso mesmo na coleção. Mas a gente percebia que existe uma maneira peculiar do Emmanuel dele abordar os versículos e dele estruturar os seus comentários. Tá? Eu vou pedir só, assim, eu vou compartilhar a tela daqui a pouco e eu vou passar por isso, sobre esse exercício do que significa a gente olhar para um versículo do Novo Testamento com o olhar do Emmanuel. Tá? Eu não sei se você quer fazer mais alguma pergunta ou a gente já vai direto aqui. Eu acho que nós podemos seguir, Saulo, e Tá aí bom. depois, porque senão as nossas perguntas vão tirar você dessa rota, eu acredito, tá? Então, tá bom. Tá bom? Eu vou colocar aqui, então, a apresentação novamente. Eu vou passar rapidamente sobre a estrutura, vocês já conhecem a obra, tá? Os comentários foram organizados por ordem de versículo, a gente organizou todos eles na sequência, até o projeto editorial foi feito para facilitar. Existem tabelas de correlação de versículos em cada um dos evangelhos, dos comentários aos evangelhos, que ajudam, por exemplo, aquilo que eu comentei, né? Ouvindo o Sermão do Monte, é um título de um comentário que está em Mateus 5:4, mas ele também poderia ser um comentário a Lucas 6:21, a Mateus 5:3, a Mateus 5:6 e Mateus 5:7. Então, às vezes, a gente tem esses comentários que se aplicam a mais de um versículo, e por aquela opção metodológica que eu comentei, a gente colocou dentro do primeiro volume. Aqui está aquele comentário que eu falei, que é sobre a candeia luminosa, né? Que ele pode ser tanto para Mateus 5:5, Marcos 4:21 ou Lucas 8:16. O comentário poderia se aplicar a qualquer um desses. Mas falando aí sobre a forma com a qual o Emmanuel faz o comentário, eu vou até Saulo, pedir... só um detalhe, acho que a sua tela não está compartilhada, se você Ah, é? puder... Ah, tá bom, deixa eu repetir. Isso. Obrigado, desculpa. Eu vou passar aqui por esse comentário.
Isso aqui não está em formato de apresentação, porque é um estudo ainda. Eu trouxe aqui um comentário de Emmanuel. É a primeira vez que a gente vai fazer isso, viu, gente? Isso aqui é uma ideia nossa já há algum tempo. A gente desenvolveu uma série de estudos. A gente começou a criar as redes sociais do Evangelho por Emmanuel, o Instagram, o Facebook. A gente criou agora o YouTube, que a gente tem reflexões diárias. E a nossa ideia é a gente trazer esse tipo de estudo também, pelo menos uma vez por semana, nas redes sociais, principalmente no YouTube. Eu acho que é a rede que mais comporta isso. Além de finanças, ainda tem um pé nessa questão do marketing digital, das redes sociais, que é muito forte. A gente tem uma presença aí também. Eu vou passar aqui sobre o que significa um comentário do Emmanuel, e eu vou fazer uma ousadia, eu já peço desculpa antecipadamente, porque a gente vai aqui utilizar o que a gente depreendeu de um comentário do Emmanuel para fazer a interpretação de um versículo que o benfeitor não comenta, ok? Então, assim, é ao vivo, então, se tiver algum ajuste, a gente vai fazendo, porque essa é a proposta para a gente aprofundar o uso dessa obra. Em Filipenses 4:22, nós temos um comentário do Emmanuel acerca do versículo que diz o seguinte: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa do imperador. E aí, quando o Emmanuel vai comentar o versículo, o título é a primeira coisa que é importante. O título, ele é uma escolha do Emmanuel, uma abordagem, uma perspectiva. Sempre que ele coloca um título, esse título ele não está orientado para o comentário exclusivamente, mas ele indica qual é a perspectiva, qual é a parte do versículo, o que ele vai abordar daquele texto. Às vezes ele pega uma palavra, às vezes ele pega o versículo inteiro, às vezes ele pega o sentido da passagem que está ali representada naquele versículo, mas o título é essa perspectiva, essa abordagem. E quando ele coloca nas casas de César, a gente já sabe qual é a tônica. Ele vai tratar da questão daqueles que estão da casa do imperador. E aí ele vai trazer o comentário dele. Eu vou primeiro ler o comentário, depois eu vou dissecar esse comentário para a gente entender o que está por trás como abordagem e a gente aplicar isso em um outro versículo. Muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença relativamente aos companheiros chamados às tarefas mais difíceis entre as possibilidades do dinheiro ou do poder. A piedade falsa, aqui tem um detalhe, tá? A palavra piedade aqui, ela não tem o sentido que comumente a gente tem na atualidade, tá? O próprio português é uma língua viva que vai se desenvolvendo. A palavra piedade hoje, ela significa mais ter pena. Mas aqui, quando o Emmanuel redigiu esse versículo, a piedade aqui era o homem pio, o homem que cria, tem fé, expressa aquela atitude de ter fé em algo. A falsa fé está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando o laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimentos que notas de harmonia. A análise desvirtuada, tudo repara maliciosamente. Se o irmão é compelido a participar de grandes representações sociais, costuma-se estigmatizá-lo como traidor do Cristo. É necessário despender muita vigilância nesses julgamentos. Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Paulo de Tarso, eu não vou entrar aqui no detalhe do que significa santo, mas só um resumo santo significa aquele que é separado para o serviço de Deus. Não tem nada a ver com a auréolazinha, com colocado lá no céu. É aquele objeto que é utilizado para cumprir a vontade de Deus. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve a ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições e, o que é mais de admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição relacionados com a habitação palaciana de César. Deles recebeu atenção e favores, assistência e carinho. Escrevendo aos Filipenses, faz menção especial desses amigos do Cristo. Não julgues, pois, a teu irmão pela sua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te de que havia santos na casa de Nero e nunca ouvides tão grandiosa lição. Há uma série de aspectos históricos aqui que ajudam a gente a resolver problemas em relação a essa carta. A gente não vai entrar aqui em detalhes, mas é uma carta que os estudiosos têm muita dúvida sobre a autoria
dela, se é de Paulo, se não, porque não sabia onde é que ele estava. E quando Emmanuel comenta esse versículo, ele posiciona essa carta como sendo uma carta redigida por Paulo em Roma, né, durante ali o reinado de Nero, muito provavelmente quando ele estava ali sendo preso pela primeira vez. Vamos analisar esse comentário. E aqui é uma das propostas, né, não é a única, mas a gente começar a entender o que significa o comentário do Emmanuel. O versículo compõe a saudação final, uma parte aparentemente sem muita relevância. Então, daqui a gente tem a primeira lição. Nada no Novo Testamento deixa de ter um sentido espiritual. Nem aquelas saudações finais, né? Porque às vezes parece que é quase o show da Xuxa, né? Mandando beijo para fulano, abraço para ciclano, naquela época. Mas tudo tem um sentido espiritual. Emmanuel tira não só os aspectos históricos importantes, como lições para a nossa vida. E aí existem vários aspectos que podem ser analisados, tomando-se o versículo como um todo ou em suas partes isoladas ou conjugadas. A gente poderia pegar esse versículo analisando todos os santos, analisando a saudação, o especialmente, ou os da casa do imperador. São todas abordagens possíveis. Emmanuel faz uma escolha. Então, o primeiro passo para a gente analisar um versículo é a gente fazer essa escolha. O que eu vou pegar desse versículo? E aí é trazer do texto mesmo. Qual a parte do texto? Eu vou pegar uma palavra, eu vou pegar duas, vou pegar uma expressão, vou pegar o versículo inteiro, ou vou pegar o sentido da passagem que está ali concentrado no versículo. O segundo passo é a atualização do contexto, porque a gente sabe que o evangelho, como lei divina, ele não tem aplicação contextualizada geográfica e temporalmente. O evangelho é lei divina. Então a gente precisa pegar aquele contexto naquela época e ver, na atualidade, o que é que se equipara àquele contexto. Então, se eu estou falando lá das casas, da casa de César, da casa do imperador, da casa de Nero, o que a gente tem hoje dentro da nossa atualidade, dentro da nossa sociedade do século XXI, que se assemelha àquele contexto para que a gente possa analisar a aplicabilidade disso ou não. E aí fica muito claro quando Emmanuel coloca aqui: muitos ouvimos observações descabidas de determinados irmãos na crença relativamente aos companheiros chamados a tarefas mais difíceis entre as possibilidades do dinheiro e do poder. Ou seja, é aqui que Emmanuel atualiza as casas, ou a casa do imperador. Então, esse é um passo importante. A gente entender o contexto histórico, cultural e linguístico, para que a gente possa pegar, na atualidade, contextos que são representativos daquelas mesmas estruturas. Por isso que é importante a gente voltar na história, na cultura, na linguagem. Depois de fazer esse segundo passo, que é a atualização de contexto, a gente vai buscar quais são as posturas atuais que a gente tem diante daquele contexto. E aí existem dois caminhos. A gente pode buscar posturas que são assertivas, ou seja, dentro daquele contexto, podem ter pessoas que se comportam adequadamente em relação à lei divina, ou que se comportam de maneira equivocada. E essas são duas estradas diferentes, que podem resultar, inclusive, em comentários distintos e interpretações que são complementares. Porque às vezes a gente tem um contexto em que dentro daquele contexto as pessoas agem de maneira adequada e a gente vai analisar esse comportamento para tentar imitá-lo. Ou a pessoa age de maneira inadequada e a gente toma isso como alerta para não cometer o mesmo equívoco. Então, o terceiro passo seria analisar essas posturas em relação à assertividade ou a estar equivocado ou não. E aí, buscar uma solução, que é uma solução dentro do próprio texto. Tá? Quem oferece a solução é o texto. A gente não precisa se preocupar, inicialmente, em fazer grandes raciocínios para buscar uma solução daquela questão que a gente identifica quando faz a atualização do contexto e quando analisa as duas posturas, porque o próprio texto, na maioria das vezes, ele traz essa solução. Tá? Até aqui tudo bem, gente? Tem alguma pergunta, Podemos seguir? Tá bom. Bom, agora a gente vai fazer uma
uma ousadia, e aí eu peço permissão quando está num grupo de estudo, tá? A gente tem o direito de cometer equívocos, então, por favor, tenham piedade aqui do aluno que está tentando aprender com o professor, que é o Emmanuel. Nós vamos pegar esses mesmos pontos e a gente vai aplicá-los a um versículo que o Emmanuel não comenta, ok? E a gente vai pegar na sequência, porque o Emmanuel comenta o 4:22, mas ele não comenta o 4:23. O 4:23 diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vós todos. Amém. Okay. É o final da carta, né? E a gente começa a pensar assim, bom, o que eu tiro de lição espiritual? Mas aí a gente tem que lembrar daquele princípio. Não há texto, não há versículo, não há palavra no Novo Testamento que não tenha um sentido espiritual. E a gente vai seguir os passos que a gente decodificou do comentário anterior e tentar buscar um sentido para isso aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é escolher uma parte. Uma parte que a gente pode escolher é com vós todos. Essa é uma parte do versículo. Vamos tentar focar nisso. Poderíamos ter pegado outras coisas. Poderíamos ter pegado Senhor Jesus Cristo. A gente poderia pegar da graça. Mas aqui há uma escolha. E essa escolha, ela não exclui as outras, tá? A gente pode fazer um estudo fazendo uma escolha, depois outro estudo fazendo outra. Isso depende da nossa disposição. Mas a gente vai colocar uma escolha aqui, analisando essa parte com todos. E aí seria a tônica da nossa abordagem, tá? E aí, como é que a gente vai analisando? No passado e no presente, a graça de Deus, que a Paulo se refere aqui, é dispensada a todos. Então, essa aqui é a atualização de contexto, tá? Ó, a graça de Deus era dispensada a todos no ano passado. Ela continua sendo dispensada a todos no presente? Sim. Então, esse contexto é mais fácil da gente atualizar. Porque a gente tem Paulo desejando que todos, né, recebam a graça de Jesus, e isso também está presente. Porque essa postura do Cristo de auxiliar a criatura humana, ela não muda. Então, ela está presente na atualidade. Essa fonte de bênçãos é contínua em todos os textos, em todos os tempos. E aí o próximo passo é fazer uma escolha com relação a como a gente vai abordar a nossa relação com essas bênçãos que são disponibilizadas. E aqui existem aqueles dois caminhos. A assertiva, que aceitam e agem de acordo, ou a equivocada, as pessoas que rejeitam ou usam essa graça de maneira egoísta. A partir dessa escolha, a gente vai buscar no Evangelho uma solução para esse problema, e aqui eu vou fazer uma escolha, tá? Fazer uma escolha ali com relação à parte do versículo, com todos. Vamos fazer uma outra escolha aqui, que ela está relacionada a esse equivocado. Então, a gente vai analisar uma postura equivocada em relação a isso, porque tem pessoas que, apesar de estarem constantemente sendo beneficiadas pela graça divina, pelas bênçãos do alto, pelo apoio da espiritualidade, pelo incentivo de benfeitores, ou rejeitam isso, ou então agem de maneira egoística, limitam essas bênçãos aos próprios interesses. A solução, como a gente falou, desse problema do equívoco, ela está no próprio texto. E quando a gente analisa o texto, e também a gente tem isso um pouco na música também, existem dois componentes importantes. Aquilo que o texto diz e aquilo que o texto não diz. O próprio silêncio do texto é uma fonte de informação. Então, quando o Evangelho ele silencia sobre determinados aspectos, nós devemos entender isso como uma possibilidade de interpretação também. Quase sempre, quando há silêncio, é quando não há condições, não há exigências. E nesse caso desse versículo aqui, a gente percebe isso. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Paulo não está dizendo assim, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós que estão lendo e praticando isso que eu estou ensinando. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com aqueles que estiverem mantendo o comportamento correto ou que agirem de acordo com isso. Não, o texto ele silencia.
Então, quando ele silencia, ele está dizendo o seguinte: essa graça, ela é dispensada sem uma exigência de postura, de posicionamento ou de retribuição. E é isso que a gente entende como solução a esse problema do equívoco. Porque mesmo que a gente rejeite as bênçãos divinas, ou que a gente limite a aplicabilidade dela aos nossos interesses, as bênçãos do alto são como o sol, que brilha, que ilumina, que aquece e não faz exigência da gente que está aqui na Terra de cumprir determinada atitude ou determinada postura. É assim que as bênçãos divinas são dispensadas no mundo. Deus não está preocupado em que a gente louve, que a gente agradeça, para que a gente possa receber isso. Porque o problema fundamental do mal é esse afastamento, afastamento da lei divina, quando a gente deliberadamente se afasta dessas bênçãos que estão a todo momento da nossa vida. Deus não estabelece condições para isso. Então aí, dado esse contexto, a gente cumpre o último passo, que é aquilo que Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, que é trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano. E aí, avançando um pouco mais na ousadia, o que significaria uma proposta de interpretação desse versículo? Seria um versículo, um comentário que poderia ser intitulado Com Todos, e que poderia dizer mais ou menos o seguinte: as bênçãos do alto nunca interromperam seu fluxo do Criador para as criaturas. Ontem e hoje continuam fluindo do amor eterno na direção dos seus filhos, como farol a guiar-lhes e proteger-lhes nos caminhos da elevação. Mas se há constância em ofertar por parte de Deus, do lado dos seus tutelados, quase sempre, a intermitência no recolhimento dos benefícios celestes. Aqui os compromissos de ordem inferior reclamam a atenção que deveria ser dispensada ao chamado à vivência do amor. Acolá, os interesses particularistas enclausuram a criatura dentro de si mesma, impedindo que a luz do alto clareie os escaninhos sombrios de nossa alma. Mais adiante, o orgulho e a vaidade geram obstáculos para que a fonte de bênçãos alcancem a terra árida, convertendo-lhe em solo favorável ao florescimento dos frutos da vida. Contudo, o amor não cessa e a graça continua sendo dispensada a todos. Nas nossas limitadas e imperfeitas expressões de fraternidade e claridade, porque aí a gente tem que trazer isso para o nosso cotidiano, que a gente também expressa fraternidade e claridade, não como Deus, mas dentro das nossas possibilidades. Encontramos também igual postura dos que recebem nossos esforços e considerações. Alguns desdenham nossa palavra, julgando espiritualizada em excesso, ante as exigências do cotidiano. Quando a gente começa a tentar falar com alguém, a pessoa fala assim: não, lá vem essa pessoa falar de espiritismo, de evangelho. Existe essa postura. Muitos se fecham em seus próprios pontos de vista, rejeitando qualquer tentativa de diálogo fraterno. Outros julgam-nos pequenos e incapazes de ofertar-lhes qualquer contribuição útil. E aí a pergunta é: o que fazer? O testamento divino nos lega em suas mais singelas expressões preciosas lições nesse sentido. Na saudação final que Paulo endereça aos filipenses, temos o exemplo do que deve caracterizar a verdadeira postura cristã. O apóstolo dos gentios não estabelece condições ou exigências. Deseja simplesmente que a graça do Senhor se faça entre todos, reconhecendo que as bênçãos do alto não se particularizam diante de indivíduos ou circunstâncias. De nossa parte, internalizemos a lição para que, ao dispensar amor e compreensão, perdão e entendimento, lembremos que, da parte de Deus, a graça se faz contínua e constante sobre todos nós. Então, isso aqui, gente, é um pequeno exercício, tá? De como a gente poderia utilizar um comentário, e existem outros. A gente pode pegar a poesia do Emmanuel, existem comentários que são verdadeiras obras poéticas, utilizando a estrutura da poesia hebraica, e que a gente pode também extrair a lição, analisar como ele abordou aquele versículo, e a gente aplicar isso a outros versículos do Novo Testamento. Amor, eu não sei se aí deu para responder a pergunta,
E aí o pessoal pode comentar se a gente está viajando, se faz sentido, como é que é. Olha, para mim foi excelente, foi fantástico, mágico até, vamos dizer assim, né? Porque a gente não tem comentário do Emmanuel para todos os versículos, apesar de ter muitos, né? A gente não tem para todos. Por exemplo, nós estamos estudando a Anunciação do nascimento de Jesus para Maria, e não tem comentário disso praticamente, né? Uhum. E aí é um exercício fantástico para a gente fazer, eu achei belíssimo, né? E se alguém quer comentar rapidamente, aí a gente passa para as próximas perguntas. Descobrir o valor que é o livro Paulo e Estevão, né? Quando ele diz aí que os comentários de Atos se encontram todos lá, é um tesouro, né? O livro Paulo e Estevão. Quem estiver interessado, gente, a gente está fazendo uma série de webinários na Web Rádio Fraternidade sobre os romances do Emmanuel, e no próximo sábado a gente vai abordar exatamente Paulo e Estevão, fazendo essa correlação mais profunda com Atos dos Apóstolos. Eu fico com o convite aí para quem quiser participar. Muito bom, eu gostei do comentário que você fez lá, que o Paulo Estevão é o making off do Atos dos Apóstolos, né? Achei muito interessante. Então, Saulo, para a gente não aproveitar o tempinho que a gente ainda tem aqui, eu vou pedir para o Hernani fazer aí uma das perguntas que a gente preparou e a gente segue. Certo. Saulo, maravilha sua contribuição para nós que estamos iniciando agora no NEP. Muito obrigado, tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte: a gente percebe nos últimos anos, né, na doutrina espírita, um resgate pela procura dos estudos dos textos bíblicos. A gente veio do estudo minucioso, dos NEPs, né? E a pergunta é tipo uma provocação, mas eu queria saber da sua opinião. Será que tanto estudo, como está sendo resgatado hoje, não poderia nos deixar apegados ao estudo e esquecermos a prática? Olha, esse é um risco, viu, Hernani? Esse risco ele realmente existe, a gente deve se precaver com ele. Por isso é que eu sempre digo que quando você vai montar a biblioteca de estudo do NEP, os livros mais importantes que a gente deve ler é a experiência das pessoas. Eu posso dar um depoimento pessoal. Uma vez eu estava lá no NEP da FEDEF, e no meio da nossa reunião, a gente fazia uma reunião domingo à tarde, a federação ficava fechada, não tinha nenhuma atividade, apareceu um mendigo pedindo alguma coisa. A gente não tinha estrutura para atender, mas falou assim, não podemos deixar, né? Abrimos as portas, trouxemos uma pessoa para dentro, tentamos improvisar ali alguns mantimentos, entregamos para ele, aí, como manda a doutrina espírita, além do alimento material, a gente convidou ele para participar do estudo com a gente, sentar ali. E essa pessoa ficou ali uns 5 minutos falando sobre a condição dele e sobre a vivência do Evangelho, a imagem que ele tinha de Jesus. Eu até hoje não sei se era um espírito materializado ou alguém encarnado. Mas a vida dele trouxe uma lição tão importante para a gente que nós estávamos exatamente estudando os pobres de espírito. E a gente pôde ter ali um testemunho de alguém que vivia numa condição de miserabilidade, e a gente conseguiu entender muitas coisas que talvez a gente não tivesse entendido sem aquele contato real. É fundamental que a gente tenha essa preocupação, inclusive está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala que todo o trabalho de organização, de compilação, de estruturação do Evangelho segundo o Espiritismo seria um trabalho de secundária importância. O essencial é colocar isso à disposição de todos para que possa ser aplicado a todas as condições da vida. Então, esse é um perigo que a gente deve se precaver. Contudo, a gente só tem esse perigo se estudar. E aí vem a outra parte. Porque assim, se a gente não estudar, a gente nem esse risco corre. Porque a gente vai ficar nas nossas interpretações pessoais, particularistas, e muitas vezes limitadas, equivocadas, pela falta de expor a um grupo ou a um raciocínio mais criterioso as nossas concepções. E a gente já fez isso no passado enquanto humanidade. Pela falta do estudo, pela falta da leitura, nós convertemos o texto bíblico, principalmente o texto do Novo Testamento, como justificativa para massacres. Em nome daquele homem que preferiu morrer na cruz, a gente travou guerras. Em nome daquele homem que falava que
as aves do céu têm seus ninhos, as raposas suas tocas, mas o filho do homem não tem uma pedra onde encostar a cabeça, nós erigimos templos suntuosos. Quando a proposta é de a gente estar junto, e não da gente erigir construções físicas. Então, esse é um risco, mas particularmente, eu acho que é melhor esse risco do que a ausência do estudo, que pode levar a posições sectárias, particularistas, egoístas, porque não expõe o raciocínio a um grupo que tem ali a condição e vê se aquilo está certo ou não. Então, é um risco, a gente deve se precaver contra ele, mas é um risco que só existe se a gente cruzar a linha do estudo. Para ficar do lado de cada linha do estudo também tem um risco muito maior, né? Porque a gente até brinca, né? Quem sabe tem um risco de não aplicar, mas a ignorância apresenta um risco muito maior. Então, eu ainda prefiro o risco do estudo. Muito obrigado, Saulo. Isso. Ô, Saulo, não seria... eu não entendo bem o porquê de um UNEP, né, e um EMEG ser coisas separadas, não ser uma unificação que facilitasse esse entendimento do Evangelho. O que acontece que existe que houve, né, que tem essa disparidade aí de estudos? Olha, Maria Conceição, eu particularmente, assim, eu tenho viajado o Brasil inteiro e eu tenho encontrado grupos de estudo que têm se dedicado a diferentes abordagens, têm se dedicado a diferentes objetos, e isso é derivado de duas coisas: da riqueza da doutrina espírita e da diversidade das pessoas. Nós não somos criaturas iguais. Então, eu não vejo como um problema muito grande quando a gente tem grupos que, seriamente, se dedicam a abordagens diferentes, a perspectivas diferentes, porque o Evangelho contempla isso. A gente comentou lá. Mano, ele comenta um versículo, às vezes, 11 vezes, 22 vezes. Ou seja, tem espaço para essas diferentes abordagens. O problema não está tanto aí. O problema está em quando a gente começa a acreditar que o nosso grupo ele tem uma preponderância, uma importância, um valor maior do que o do outro. Aí a gente começa a perder a fraternidade que deve nos unir e a ceder espaço para o sectarismo. E, de novo, a gente já fez isso lá para trás, né? Quando o cristianismo começa a nascer, quando a gente começa a estudar a história do cristianismo, a gente vê que os grupos cristãos ali começaram a dizer, não, tem que estudar isso. E Paulo fala isso nas cartas, né? Um diz que é de Pedro, outro que é de Paulo, outro que é de Apolo, porque essa é uma tendência da natureza humana, mas é uma tendência que deve ser evitada. A gente deve respeitar a diversidade séria, né, que busca o estudo, não se preocupar muito com os rótulos. Os rótulos, para mim, aí são assim, secundários. Se vai chamar de NEP, se vai chamar de estudo minucioso, se vai chamar de miudinho. O que interessa não é o rótulo, gente. É o que a gente cria dentro do grupo. A riqueza, a beleza, está na nossa interação, na nossa amizade, na nossa fraternidade. A gente pode dar o nome que a gente quiser, né? Desde que a gente, dentro, a gente cultive o evangelho, cultive o amor, cultive a fraternidade. E o que eu vejo muito bonito é que os grupos começam a se unir, começam a trocar experiências, e tem grupos que têm nomes distintos. Tem grupos que se chamam NEP, tem grupos que são grupo de estudo, tem grupos que se chamam do miudinho. Ótimo! Essa diversidade, ela é bem-vinda. A diversidade, ela surge por conta da nossa característica como seres humanos e da riqueza do evangelho, que a gente não dá conta. Não adianta falar assim, eu vou montar um grupo aqui de super especialistas que vão conseguir desvelar todos os meandros do evangelho. Esquece. Nós vamos estar daqui a 10 mil anos num grupo de estudo, estudando Novo Testamento, Antigo Testamento, doutrina espírita, e quem sabe o que ainda vem pela frente aí como revelação. Mas a preocupação nossa deve estar menos com o rótulo, mais com a essência, e com a vivência dessa essência na nossa relação com os outros grupos de estudo. Com certeza, Saulo, com certeza.
Vou fazer mais uma aqui, das que a gente tinha preparado. Essa semana eu fiz um estudo sobre a Joana de Cusa, do Boa Nova, e acho que foi uma inspiração aí, eu fiquei embasbacado, porque eu peguei as falas do Espírito de Verdade, no capítulo 12, e eu fui voltando dele para o Boa Nova, eu fiquei impressionado que eu não conseguia nem começar a tirar coisa dali do que o Espírito de Verdade está falando, fazendo paralelo com o Boa Nova, né? Eu estou contando isso porque eu queria saber de você se nessa jornada das 412 obras do Chico, se você achou alguma coisa não doutrinária, né? Porque eu fico impressionado com os vínculos que a gente consegue fazer conforme a nossa mente vai abrindo. Olha, eu falei que eu ia mostrar, né? Assim, eu tenho aqui do lado a minha biblioteca Chico Xavier. Né? Toda essa estante aí, ela é composta de livros do Chico, né? E a gente passou por cada uma dessas obras. Aqui foi um trabalho de pesquisa que realmente a gente se dedicou a ler, mas não só ler, mas buscar ali coisas relacionadas ao Evangelho. E eu posso dizer com segurança hoje que eu não encontrei absolutamente nada na obra do Chico que fosse uma obra, que fosse uma afirmação que tivesse em desacordo com a doutrina espírita. Existem aspectos, e é bom que isso seja dito, que são aspectos que são novos e que ainda precisam passar pelo crivo da universalidade do ensino dos espíritos. Mas não há discordância, não há controvérsia. Há desdobramento. Desdobramentos existem muitos. Eu estava fazendo uma palestra, um seminário sobre a contribuição do Chico para o estudo do Evangelho, da doutrina espírita, e aí uma jovem me fez uma pergunta que eu achei muito boa. E os jovens têm essa característica, né, de fazer pergunta que a gente que é mais velha, assim, a gente fica se preservando, né, a gente não se expõe. A jovem virou e falou assim, escuta, vocês falam de universalidade no ensino dos espíritos, por que vocês veneram tanto a obra do Chico, sendo que é um médium e vários espíritos, exatamente como o Allan Kardec coloca lá no livro dos médiuns, que a gente não deveria ter tanta confiança. Doeu a pergunta? Imagina assim, não sei se doeu para vocês, imagina eu lá na hora, né, diante de uma pergunta dessa. Mas a resposta para isso é essa. A autoridade da obra do Chico, ela não deriva do critério da universalidade do ensino dos espíritos. Ponto. É um médium e vários espíritos. Isso não atende àquele critério da universalidade do ensino dos espíritos preconizados por Allan Kardec. A autoridade da obra do Chico, ela não vem disso. Ela vem de dois aspectos. O primeiro e mais importante aspecto é a vida do Chico. É a moralidade. É como ele viu. Não é a sua mediunidade, tá? Porque Kardec também fala lá que existem mediunidades extraordinárias que às vezes têm uma moralidade sofrível. Mas quando uma pessoa é séria, quando ela não tem interesse em determinadas coisas, essa opinião deve ser tomada com um peso maior. O primeiro critério é esse, a vida do Chico. O segundo critério é essa coerência em relação às obras básicas. Ele não se distancia das obras básicas. E naqueles pontos em que a gente tem um desdobramento, tá? Esse desdobramento ele aponta coisas que não estão definitivamente estabelecidas. E aí a gente faz como Kardec orientou. Analisa, vê se tem outro médium que fala a mesma coisa. Se passar pelo crivo da universalidade, ok, a gente pode entender. Tem um ponto, já que a gente está no grupo de estudo aqui, a gente não pode deixar de mencionar, que todo mundo menciona quando a gente vai discutir isso, é aquela questão da alma gêmea ali no Consolador. É engraçado porque, assim, é uma coisa que a gente fala assim, não, mas o Emmanuel, ele, às vezes ele erra. Aí, aonde? Sempre mencionam isso, né? Ali existe uma controvérsia. A gente não pode ignorar isso, né? Existe uma opinião. Mas quando a gente lê os romances do Emmanuel e a gente olha para a relação dele com Lívia, em há 2000 anos, a gente olha para a relação de Paulo de Tarso e Abigail, em Paulo e Estevão, a gente olha para a relação de Ciro e Célia, em 50 anos depois, a gente tem ali não uma confirmação da teoria das almas gêmeas, né? Mas a gente vê ali o quanto esses afetos
se procuram. O quanto ali a gente tem pessoas que têm indivíduos ao longo dessas narrativas, e a gente vai vendo isso até lá em Renúncia também. A gente vê isso na relação do pai com o filho, ali em Ave Cristo. Não é só nas relações de gênero. A gente vê esses afetos e essas almas se procurando. Esse questionamento foi feito por Emmanuel e ele deu a entender na resposta que houve um pequeno problema de filtragem. Agora, quando a gente tem um espírito que passou pela experiência que o Emmanuel passou, de ter vivenciado aquela ruptura, e que estudou todos esses casos, a maneira pela qual esse espírito vai se expressar em relação a esse tipo de relação respeita a história dele. A gente não pode ignorar isso. A gente não pode idolatrar o Emmanuel, e a gente tem o cuidado de fazer isso. A gente vai falar um pouquinho no seminário sobre Paulo Estevam, sobre algumas coisas que a gente achou e que a gente foi a fundo para tentar entender se realmente aquilo fazia sentido ou não, em relação a questões de traduções, história. A gente não deve nunca aceitar somente pela autoridade ou do médium ou do espírito, por mais abalizada que seja. O que vem é essa coerência com a doutrina, essa questão das almas gêmeas. Ela está posta, ela foi questionada, e o Emmanuel dá a entender, sim, na resposta, de que houve um problema de filtragem ali, de expressar no papel a complexidade desses sentimentos que envolvem criaturas vinculadas num processo evolutivo que não tem aquele determinismo da alma gêmea, que isso está estabelecido lá na codificação, que isso não existe, mas que estão profundamente vinculados. Então, quando a gente for tentar entender o que é o conceito do Emmanuel de alma gêmea, a gente tem que olhar para ele e para Lívia, para Ciro e Célia, para olhar para Tassiano e Quinto Varro, lá em Renúncia, é esse tipo de relação que o Emmanuel está abordando. Não sei se ficou claro aí, mas... Não, ficou. Agradeço. Muito obrigado mesmo. E a gente já atingiu o nosso horário, né? Já extrapolamos mais do que podia. Inclusive, eu queria te agradecer de coração, viu, Saulo? Nós atingimos os nossos objetivos, né? E como nós somos um NEP novo, tudo que você apresentou aqui vai nos ajudar muito para a gente dar qualidade para o nosso estudo, para a gente dar profundidade e principalmente para a gente trabalhar com prioridade em colocar no nosso coração. Acho que essa é uma mensagem que está sempre presente, né? Então, nós te agradecemos muito pelo seu tempo, viu? Pelos trabalhos que você está realizando aí, né?